E o tema da mensagem desta manhã é este, né? Da água para o vinho. Da água para o vinho. E o texto, então, nos diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: Encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, mas que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galiléia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Eu creio que quase todos aqui, a maioria, com certeza, conhece essa história. E um dos grandes escritores cristãos, um dos maiores do século XX, C.S. Lewis, nos seus livros ele diz que, na verdade, nós precisamos muito mais ser lembrados do que ensinados no que diz respeito às coisas da fé, da nossa fé. E eu concordo com o C.S. Lewis. Tá? Nós estamos aqui na igreja, domingo após domingo. Quem nasceu na igreja, como a gente costuma dizer, não tem assim muito mais coisas para aprender, embora a gente esteja sempre aprendendo nessa vida. Mas no que diz respeito às bases da fé, do que é o cristianismo, eu creio que nós precisamos muito mais ser lembrados das coisas do que ensinados. De modo que esse texto de hoje, tão conhecido, quantas mensagens você já ouviu, né? Você que já está há tantos anos na igreja, quantas mensagens você já ouviu a respeito desse texto? Do primeiro milagre de Jesus feito ali num casamento. E Jesus então está ali em Caná da Galileia, participando de um casamento com a sua mãe. E a presença de Jesus ali, naquele casamento, naquela festa, faz toda a diferença. Aquela festa pôde continuar porque Jesus estava presente ali. Duas coisas que eu acho que são importantes a gente dizer. Primeiro, que ser cristão não é abrir mão de festejar a vida, de celebrar a vida. Há um tipo de cristianismo que torna as pessoas taciturnas, sérias demais, deixam de sorrir, deixam de fazer graça, deixam. Eu conheci uma pessoa não cristã que dizia de uma amiga que havia se tornado cristã que aquela pessoa havia se transformado, mas para pior. Era uma pessoa alegre, expansiva, e depois que virou crente, virou uma pessoa séria, fechada, chata, inclusive. Essa é a palavra
dessa amiga nossa, né? Mas que coisa, que fé é essa? Que torna a pessoa séria demais, que torna a pessoa chata, que torna a pessoa assim, difícil. Então, o cristianismo celebra a vida. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vê que Deus mesmo institui festas para o seu povo. As festas em Israel foram instituídas por Deus. Então a vida precisa ser celebrada. Precisa ser celebrada. E a presença de Jesus na nossa vida torna isso possível. Que a gente olhe a vida com um olhar bom, com um olhar positivo, com um olhar otimista. Não estou dizendo aqui que a gente vai negar a dor e o sofrimento que vão continuar existindo sempre também. Mas a graça de Deus é maior do que a vida. E a graça de Deus é o amor de Deus que nos sustenta e que nos dá essa possibilidade de celebrar a vida. De achar que a vida vale a pena ser vivida, sim. De celebrar com os nossos amigos, com os nossos familiares. Era o que Jesus estava fazendo ali naquele casamento. E é uma presença decisiva, como eu já disse. Aquela festa de casamento era regada a vinho. E vinho. E vinho aqui é vinho. Não é suco de uva. Não é suquita, sabor uva. É vinho. E a gente precisa, mais uma vez, então, lembrar que quem prega a abstinência ao álcool não é o cristianismo, é o islamismo. O islamismo prega a abstinência absoluta de álcool. O muçulmano não toma álcool, em hipótese alguma, pelo menos oficialmente. Né? Mas não toma, não pode, é proibido. O cristianismo não prega isso. O cristianismo prega a temperança. O cristianismo prega a moderação. O cristianismo prega o domínio próprio. Então, quando o pastor chegar numa festa, num almoço, onde você está ali com a sua família, com seus amigos, tomando um vinho, ou uma cerveja, não precisa esconder o copo, não precisa esconder a garrafa, porque eu sei que você toma e eu tomo também. Tá? Mas olha, é preciso ter muito cuidado. Porque embora o álcool não seja proibido, ele é perigoso. Então a gente precisa realmente ter muito cuidado. Se alguém da sua família, se alguém do seu círculo de amizade tem sérios problemas com o álcool, então não beba. É melhor sim tomar um suco, não vou nem dizer refrigerante, porque refrigerante é um negócio que você tinha que riscar do seu cardápio. Refrigerante, para o bem da sua saúde. Mas toma um suco e deixa o álcool e não toma o álcool. Mas não é pecado. Não é pecado. Muito bem. Fechando esse parênteses aí. Jesus está ali, naquela festa, Jesus está presente. A presença dele faz toda a diferença. Como a presença de Jesus sempre fará toda a diferença na nossa vida. Nós temos essa possibilidade extraordinária de ter conosco, de ter presente na nossa vida a pessoa de Jesus através do Espírito Santo. Quando ele parte para os céus, ele diz aos seus discípulos: eu vou lhes deixar o Espírito Santo Paráclito, aquele que estará ao lado de vocês, aquele que fará vocês lembrarem de tudo que eu tenho dito.
Olha só, lá em João, aqui em João mesmo, Jesus falando sobre a obra do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo fará vocês lembrarem de tudo aquilo que eu tenho dito. Jesus falando aos seus discípulos. É o Espírito Santo que age na nossa mente, que ilumina a nossa mente quando nós vamos à Bíblia. Quando nós abrimos a Bíblia e crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, o Espírito Santo vai iluminar a nossa mente para nós compreendermos, para nós entendermos, para que essas palavras façam sentido para nós, nos alimentem, nos fortaleçam, clareiem a nossa mente, amadureçam a nossa vida e nos ajude a vivê-la, a viver a vida, celebrando a vida da melhor forma possível. A presença de Jesus, através do Espírito Santo, é uma realidade para todo aquele que abriu seu coração para Jesus. Você já tem tudo. Você já tem o que há de mais precioso nessa vida, na caminhada humana, ou seja, Deus com você. Deus com você. Por que é que a gente vai ficar lamentando? Por que é que a gente vai viver reclamando? Por que é que a gente vai se deixar entregar? Claro que às vezes a vida realmente se torna complexa, difícil, muito desafiadora, doída. Mas nós temos essa possibilidade de não afundar, de não sossobrar, de não se deixar dominar pela dor. Mas enfrentá-la, superá-la, ir adiante. Porque a presença de Jesus, através do Espírito Santo, nos dá essa possibilidade. Quando eu vejo as pessoas idosas na nossa igreja, as bem idosas, nós temos um grupo extraordinário aqui na nossa igreja, gente que já passou dos 80, dos 90 aqui, tem gente que já passou dos 100 e que continua firme na fé. E quando você vai conversar com essa pessoa, isso eu tenho ouvido assim muitas vezes. O que essas pessoas idosas dizem. O que é mais importante na minha vida é a minha fé em Deus. Me lembro da dona Carmen Barbosa, algumas pessoas a conheceram, morreu com 103 anos, se eu não estou enganado, lúcida até o final. E ela havia perdido, né, a família, foi todo mundo embora, perdeu todo mundo. Tinha sobrado uma sobrinha que cuidava dela, que cuidou até o final. Para ela, a sobrinha era jovem, a sobrinha já estava com 89 anos, né, mas cuidava dela. E ela sempre enfatizava isso. Uma professora da rede pública, aposentadoria pequenininha, mas que por um milagre de Deus, morava numa casa que uma construtora acabou comprando e ela ganhou um dinheiro e foi morar na beira-mar, onde só gente que tem muito dinheiro mora. Estava lá a professorinha Carmen Barbosa, com 100 anos, morando na beira-mar. E ela dizia, quando a gente ia visitá-la, todos os dias eu acordo de manhã e recito aquelas palavras, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, Salmo 19. Toda manhã eu faço isso, dizia a dona Carmen Barbosa, que havia perdido tudo, dizia ela, menos a fé. Menos a fé. Então, essa nossa maior herança, nosso maior tesouro, essa fé em Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que faz toda a diferença, como fez ali naquela festa. E eles estavam, de repente, com um problema sério ali. Problema sério. Para eles lá, havia acabado o vinho. E aí a mãe de Jesus sabe da história e vai conversar com ele. Filho, eles não têm mais vinho.
E Jesus então se volta para ela e diz, como que se ele disse, mãe, o que nós temos com isso? A gente é só convidado. Mas ele sabia que a mãe dele estava com segundas intenções. Ela sabia quem era Jesus e que Jesus podia fazer algo extraordinário ali, porque era um problema sério para quem estava hospedando, para quem estava dando a festa. E Jesus diz, olha mãe, ainda não é chegada a minha hora. Que hora era essa a qual Jesus se referia? Era a hora em que a sua verdadeira natureza seria revelada. Isso ia acontecer só naquela última semana lá da crucificação. Quando Jesus diz aqui nos evangelhos, não é chegada a minha hora, essa hora é aquele final, onde a sua glória seria revelada na cruz, na ressurreição. Mas, de qualquer forma, Jesus se sensibiliza com aquela situação. Né? Ele podia ter dito, olha, que bom que acabou o vinho, esse pessoal já bebeu demais, vamos embora, deu. Jesus não faz isso. Jesus, então, chama os garçons ali da festa, e havia 6 potes que os judeus usavam para suas purificações, né? Desses potes eles tiravam água para lavar as mãos, que para o judeu era tudo contaminava, então eles chegavam num lugar assim, onde havia esse encontro, e tinham que lavar as mãos o tempo todo, então precisava de muita água. E havia esses 6 potes de água, e cada um cabia cerca de 100 litros de água. Jesus então chama aqueles garçons ali e diz, olha, encham os potes de água. E eles os encheram totalmente. E Jesus então transforma a água em vinho. 600 litros de vinho. Era bastante vinho. A gente não sabe quanta gente tinha naquela festa. Mas Jesus ali dá uma pequena demonstração da sua glória, da sua divindade, da sua messianidade. Jesus transforma a água em vinho. A gente pode dizer aqui que para Jesus não há casos perdidos. Não há caso perdido para Jesus. Ele, onde está, pode transformar aquela situação, aquela pessoa, da água para o vinho. Deus pode fazer isso. Deus pode agir lá no mais profundo do coração humano e resgatar a dignidade daquela vida. Há algum tempo atrás eu estava lendo um artigo de uma psicóloga e ela dizia, comparando as terapias com a religião, ela dizia que a religião atua apenas na superfície do ser humano. E quem vai lá no fundo, lá no mais profundo, é a psicologia, são as terapias. Mas eu penso que é exatamente o contrário. Com todo respeito à psicologia, às terapias, que têm o seu lugar, sim. Mas eu acho que é o contrário. As terapias cuidam do que está na superfície, das fobias, dos medos. Vai até um certo ponto do coração humano. Mas é o Evangelho de Jesus Cristo que vai lá no mais profundo, que transforma não medo em possibilidade de viver apenas, não em fobia, em libertação para andar em certos lugares, mas transforma o caráter. O Evangelho transforma o caráter de uma pessoa. Quem está em Cristo é nova criatura. Quantos e quantos exemplos de pessoas que foram radicalmente transformadas pelo Evangelho de Cristo por uma palavra que encontraram num quarto de hotel.
através de uma Bíblia que havia sido deixada ali naquele criado mudo daquele hotel, no Novo Testamento. Quantos depoimentos a gente já ouviu de gente que entrou num quarto de hotel para se matar, para dar um fim na sua vida, encontra aquele livro, abre aquele livro e lê alguma coisa que transforma a sua vida. Que ao invés de morrer, aquela pessoa passa a viver, encontra uma luz que não conhecia antes, que não sabia o que era, mas que de repente encontra. É Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo agindo ali. Muda da água para o vinho. Não há casos perdidos. Não há casos perdidos para Deus. E a gente não pode se esquecer disso. Continue orando pelo seu marido, se ele ainda não encontrou essa luz de Jesus na sua vida. Continue orando pela sua esposa, se ela ainda não encontrou essa luz. Pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos chegados, mas que ainda estão lutando para viver, que ainda estão angustiados, aflitos, que têm aquele vazio na alma, que não sabem com que preencher, que se sentem incompletos, por mais coisas que tenham, por mais coisas que compram, por mais viagens que façam, continuam incompletos, tristes na verdade. Continue ao lado dessas pessoas, continue orando, intercedendo, abraçando, amando, em nome de Jesus. Você não precisa viver pregando para essas pessoas, mas você precisa, em nome de Cristo, amar essas pessoas. Estabelecer essa ponte para que elas possam conhecer que a vida sem Jesus não é vida de verdade. Jesus faz toda a diferença na vida do ser humano, fez toda a diferença naquela festa, naquela celebração. Ele está presente na celebração da vida. E naquele momento de um problema insolúvel, Jesus opera um milagre, aquele primeiro sinal de transformar a água em vinho. E quando Jesus faz alguma coisa, quando Deus faz alguma coisa, Ele faz o melhor. Ele faz o melhor. O coordenador da festa, quando recebe aquela degustação do vinho, da água transformada em vinho, que experimenta, ele fica assim, mas como é possível? De onde é que veio esse vinho? Esse vinho maravilhoso. E ele vai conversar com o noivo e diz, escuta, o normal é o seguinte, o normal é que o melhor vinho seja servido no início da festa. E depois, mais lá adiante, quando o pessoal já está mais para lá do que para cá, aí é que se oferece o pior vinho, porque eles não vão nem saber o que é aquilo mais. Você fez o contrário. Você deixou o melhor vinho para o final. O que é isso? Quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, ao nosso redor, Deus faz o melhor. Deus faz o melhor. Por isso Paulo diz que nós com toda tranquilidade podemos experimentar a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Experimentem a vontade de Deus. Não tenham receio de dizer para Deus, Senhor, a minha vida está aqui, faz dela o que o Senhor quiser. Às vezes a gente desconfia de Deus. Às vezes a gente não quer ir, não quer fazer, porque a gente fica assim meio com o pé atrás. O que será que Deus vai fazer se eu disser, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Vai me mandar para a Amazônia, vai me mandar para a África, sei lá, o que ele vai fazer? Eis-me aqui, Senhor, envia o meu irmão que está aqui do lado. Não, envia a mim mesmo.
Porque Deus tem o melhor para a gente. Às vezes a gente fica se segurando, às vezes a gente se amarra num lugar e diz, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E a gente perde de ser abençoado, porque Deus de repente quer fazer algo novo na nossa vida. E a gente precisa se libertar das amarras. Achando que ali a gente está realmente seguro. Não, aqui é o meu lugar e eu não saio daqui. Às vezes Deus, um pouco mais adiante, tem algo extraordinário para fazer na sua vida, mas você não quer. Você não permite. Você fica amarrado, você fica amarrada. Esquecendo que Deus pode transformar as coisas da água para o vinho. E quando Ele faz o melhor. Ele faz o melhor. Acredite nisso. Jogue-se nas mãos dele, nos braços dele. Diga, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. E assim, Jesus é glorificado. E assim Jesus dá início aos seus sinais extraordinários. Jesus está presente de fato na sua vida? Você já abriu o seu coração para Ele? Você já disse, Jesus, entra na minha vida. A minha vida é tua. Se você já fez isso, se você não fez isso, faça isso hoje. Você pode fazer isso hoje, agora. E dizer com toda tranquilidade, Jesus, entra na minha vida. Meu coração está escancarado para você, Jesus. Eu te recebo. E eu quero então, sob a tua bênção, na tua companhia, eu quero celebrar a vida. Eu quero viver a vida sob a tua direção, sob a tua proteção. Eu quero crer, Senhor, que realmente não há casos perdidos. Que não há situações que não possam ser revertidas, que não há pessoas que não possam ser transformadas. E eu quero acreditar com toda a força da minha alma que quando o Senhor age, que quando o Senhor faz alguma coisa, o Senhor faz o melhor. Por isso eu te digo, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. A minha vida está aqui. Faz aquilo que o Senhor achar que deve ser feito. Eu estou nas tuas mãos. Conduz a minha vida como o Senhor quiser. E vai em frente. E prossegue. E vai adiante. Porque você vai caminhar em segurança. Porque você vai chegar naquele destino que está reservado para você, para aqueles que creem, que amam a Deus. Então viva a vida. Celebre a vida. Para de reclamar, de lamentar, de falar em dificuldades o tempo todo. E olha a vida de cabeça erguida, de frente. Enfrenta os problemas, claro. Mas olha para as dádivas, para as bênçãos de Deus, para aquilo que você já tem, a presença de Deus na sua vida. E que não há nada que Ele não possa tocar e agir. Quando Ele faz o melhor. Então vamos viver. Vamos viver. Deus te abençoe. Amém? Amém.